Boa tarde, agradeço esta oportunidade de apresentar um projeto no qual nós estamos envolvidos, eu, o meu irmão e a nossa equipe. Não fazemos parte do promotor, somos os projetistas desta obra, e parece-me que é importante não abordar nesta apresentação a explicação de um projeto de investimento direcionado à geriatria, numa fase como esta em que nós estamos neste momento em Portugal, mas sim o papel criativo que aparentemente o arquiteto pode desenvolver na sua prática profissional. E eu gostava de começar por esclarecer que, como arquiteto e como professor, cada vez me convenço mais que o arquiteto não resolve nada. E a criatividade do arquiteto fica limitada de uma forma evidente e absolutamente dependente das ideias que constrói com o seu trabalho. Obviamente que é possível imaginarmos neste trabalho concreto o impacto que ele poderá ter na revitalização de parte da cidade de Viana do Castelo. Parece-me que a verdadeira criatividade associada ao trabalho de um arquiteto, de um urbanista, de um cidadão, passa sempre pela capacidade de conseguir, com um orçamento zero, de nenhum dinheiro disponível, conseguir inverter e criar projetos. Este projeto não pode ser encaixado nesse paradigma porque tem um investimento pesado, tem que ter alguma dimensão que permita justificar o investimento que se faz e, por isso mesmo, não é o melhor exercício na capacidade do arquiteto ser criador ou desenvolver ideias criativas. Vou explicar este investimento na perspectiva do meu trabalho como arquiteto e aquilo que um projeto deste nível nos provocou. E o projeto é situado na zona histórica, no casco antigo da cidade de Viana do Castelo. É um edifício notável, do século XIX, um edifício que apresenta, aparentemente, ainda um nível, uma qualidade de construção ainda em muito bom estado. Tem um jardim frondoso que o envolve, que potencia o desenvolvimento de atividades prolongando o espaço interior para o exterior. Um jardim bucólico, romântico até, que terá que ser ocupado em parte pela ampliação que o edifício obriga. E uma empena que resulta de uma intervenção dos anos 50, que está por terminar, porque prevê essa intervenção, a colagem de uma outra construção e que nós faremos. No interior do edifício, estas fotografias são tiradas no arranque do projeto, portanto o edifício neste momento está em intervenção, mas quando a obra começou já não estava com esta qualidade de manutenção, mas é um edifício com soalhos em riga, com madeiras nobres, algumas delas pintadas sobre madeira construtiva, paredes marmoreadas, digamos assim, todo o requinte e todo o empenho que esta família teve na construção desta casa. Aqui uma perspectiva contrária. Esta lâmpada ainda está no edifício, vai-se manter com certeza se até ao fim da obra ela não se partir. Uma sala em muito mau estado, esta no primeiro andar, resultado das infiltrações permanentes que o edifício foi tendo ao longo dos últimos anos. São paredes pintadas, essa pintura imitando a madeira. As escadas que sobem para o primeiro andar, o átrio, a subida do primeiro andar dessas escadas. Uma outra sala, esta com um teto estucado e paredes
com papel colado. Muito bem, e agora a intervenção nossa partia do princípio em que a manutenção deste património era absolutamente imprescindível, mas por outro lado teríamos que combinar com uma capacidade construtiva que fosse ou que tornasse viável o investimento que este investidor pretendia fazer. O terreno é um terreno pequeno, de 569 metros quadrados. Nós fazemos uma área de intervenção que ocupa 512, libertando os restantes 93 metros quadrados de área não impermeabilizada. No resultado final, nós ocupamos uma parte do edifício construído com zona verde utilizável. No fundo, o edifício resume a ampliação de um corpo que liga ao corpo do edifício original. A curva que ele faz tinha a ver com um alinhamento que a Câmara marcou em tempos como limite da capacidade construtiva do edifício que encostava à empena do prédio vizinho. E a dificuldade nossa era meter um programa com uma condicionante tão restritiva em termos de área de construção final. O edifício, por se encostar a uma empena e ter que se ligar com o edifício original, vive dependente dos espaços livres verdes que nós temos disponíveis, de maneira a viabilizar a melhor qualidade dos espaços de habitação que este edifício tem. Muito bem, ao nível da subcave, o espaço de cozinha e sala de terapeutas e salas de direção, consultório médico, sempre virado para espaço exterior verde. No nível superior, todos os quartos também estão envolvidos, estão todos virados para espaço verde. Este primeiro, que é ao nível do resto de chão, fica virado para o pátio, porque não interessava que ficasse virado para uma rua movimentada em que o peão passasse à cota dos quartos. No nível superior, os quartos, alguns deles passam a ficar já disponíveis numa ligação com a rua e pode permitir aos utentes escolherem quartos de ligação de rua ou quartos virados para espaços interiores mais sossegados. No edifício original também. No edifício original nós vamos ter quase todas as salas, portanto, sala de estar, sala de jantar, sala de piso, todos no edifício antigo e alguns quartos que também aí se colocam. Também é importante perceber que conforme vamos subindo, há um corpo, o corpo faz a ligação entre o corpo novo e o corpo antigo, faz um buraco, fica um vazio, de maneira a permitir ter uma relação muito fácil entre um corpo e o outro, entre um edifício e o outro, mas, por outro lado, ser o mais envidraçado possível, no sentido do edifício, o próprio edifício, na sua menor espessura, permitir transparência entre o pátio de entrada e o jardim que está nas costas. E todo o edifício vai se desenvolvendo nesta matriz, tentando potenciar ao máximo o número de quartos, que tem a ver com o investimento. O investimento resume-se ao número de quartos versus a área bruta de construção que nós conseguimos fazer. E, enfim, depois chegamos ao último piso. O edifício tem exatamente a mesma cota do edifício original. O edifício original tendo o sótão, e ele ainda acresce em relação ao edifício que nós fazemos de novo. O edifício neste momento está nestas condições. Tem um muro para a rua que oculta um jardim e, por condicionante, e nós concordamos também, a obrigatoriedade de manter esta palmeira muito típica destes edifícios do princípio do século XIX, muitas vezes que nós tipificamos com edifícios abrasileirados ou de imigrantes no Brasil. O edifício que nós fazemos é um corpo que tem aquela forma que já vimos até agora e que encaixa naquela empena do prédio vizinho e se faz rodear de uma pele que permite diluir a informação que o edifício tem, que irá ter o novo edifício. Nós temos o edifício a construir envolvido numa realidade urbana já muito consolidada e fazer um edifício novo com impacto ou um protagonismo despropositado parecia-nos que não era o melhor caminho. E por isso, 2 minutos, e por isso resolvemos fazer uma pele que por alguma forma tirasse aquela ideia de fachada com janelas, linhas de pavimento que pudessem tirar a referência de alturas ou de cotas do próprio edifício. Então, na realidade, o edifício acaba por construir-se com uma malha de pedra
que se pode referenciar nas ligações, nas empenas com os edifícios entre eles, com aqueles elementos em granito que se consegue perceber nos edifícios do lado direito. Essa referência é claramente no sentido de desmaterializar a percepção do edifício. O edifício na ligação é profundamente transparente, provocando a ligação entre o pátio de entrada e o jardim atrás, esta relação visual. E o edifício, a sua fachada no edifício novo, vamos buscar um pouco a referência de um anexo que tinha um edifício muito bonito, com esta lousa muito típica do fins do século XIX, e fazemos uma pequena ampliação a uma parte em que aparece já uma parte do xisto que caiu e consegue-se ver o empeno, a parede que suporta a parede de xisto. E nós repetimos exatamente esse princípio, não fazendo em xisto, porque seria mais um material a colocar no sítio, mas sim com um lajeado de pedra, assente em calços de cobre, com uma chapa de cobre, em princípio de cobre, na retaguarda desses perfis desses painéis de pedra. Esses painéis de pedra maciço e soltos, e as aberturas aparecerão numa segunda linha de fachada, quase que indiferente à estereotomia que essa pedra apresenta. Poderá ser a referência o cobre que falava, pode ser um ferro por acabar, e isso estamos ainda a decidir. Podemos ver aqui um pormenor de um puxador, portanto, tudo isto se vai manter, mas o pormenor do puxador em cobre poderá ser um material por natureza a aplicar. Muito obrigado, senhor.